alegria para essa escola que completa 50 anos deste ano, está fazendo uma reunião desta importância e envergadura. Gostaríamos de agradecer imensamente a todos aqui presentes que entenderam a importância dessa sessão para nossas instituições, hospital e escola de medicina. Agradecemos a presença da coordenação do curso de medicina e iniciaremos pedindo que a coordenação do curso de medicina, na figura do seu coordenador, Dr. Luiz Renato, possa explicar um pouco da importância dessa atividade na formação médica. Boa noite a todos. É com imensa satisfação que a coordenação aqui representada pelo professor Nilo, professora Lívia e professora Norma, agradece a presença de todos, dos professores participantes e dos alunos, dos internos e dos residentes, e registra esse momento que para mim é muito importante, né, na coordenação, que é o momento de ver essa proposta sendo consolidada, e a gente espera, a coordenação espera, considerando a importância dessa discussão, das discussões que certamente virão a partir desses momentos de encontro, das sessões anatomoclínicas, considerando que isso é extremamente importante para a formação profissional, agrega valor ao nosso curso e certamente contribuirá para uma formação melhor dos nossos profissionais, aqueles que sejam tanto os egressos da graduação quanto os egressos da residência. É um momento ímpar, eu acredito que deve ser bastante valorizado por todos nós, e nós esperamos que essa iniciativa ela prospere, ela dê frutos e que ela possa se caracterizar como uma das características do curso de medicina em convênio com o hospital, né, com acordo com o Hospital da Santa Casa, utilizando todos os recursos possíveis para nós discutirmos questões que envolvem a nossa população e que certamente aquilo que for discutido, aquilo que for trabalhado e que sair das nossas propostas, em termos de diagnóstico, em termos de tratamento, certamente representarão um ganho significativo para a saúde e o bem-estar dos nossos pacientes. Eu acredito que é uma iniciativa que deve ser muito valorizada por todos nós e pedimos, né, considerando que é a primeira sessão que nós estamos atuando e fazendo, que a gente consiga disseminar essa ideia, disseminar essa proposta para todos os professores do curso, para a gente possa ter um universo bastante amplo de discussões ao longo dos próximos anos que virão. É um projeto institucional que o curso de medicina apoia integralmente e que utilizará de todos os meios para que essa iniciativa possa ser ampliada, possa ser seguramente mantida e que a gente possa ter bons frutos em torno de todas essas discussões que aqui ocorrerem. Agradeço a presença de todos e devolvo a palavra ao diretor da EMESCAM, professor Flávio Cataoca. Gostaria agora de passar a palavra ao Dr. Paulo Castelo, diretor técnico do Hospital da Santa Casa de Misericórdia de Vitória, para que possa fazer suas considerações acerca dessa integração, atividade de ensino na Escola Superior de Ciências Santa Casa de Misericórdia de Vitória EMESCAM e o Hospital Escola Santa Casa. Boa noite a todos. Vou ser bastante breve nas minhas palavras e para nós é motivo de muita satisfação a gente começar mais essa empreitada através das sessões anatomoclínicas em que nós temos a efetiva participação tanto do Hospital Santa Casa como da Escola de Medicina. Essa é mais uma prova de um trabalho, um labor constante nos últimos anos de aproximação do hospital com a escola.
mais um fruto dessa aproximação, e a gente acredita que será de muito valor, tanto na formação dos nossos alunos da graduação, como dos nossos residentes, e também, obviamente, amadurecimento de nós todos como profissionais. Isso mostra também a importância e a confiança na qualidade que nós temos no nosso corpo docente da escola, sem nenhuma falsa modéstia, bem como também dos médicos do corpo clínico do hospital, e também dos nossos alunos, sejam da graduação como da pós-graduação. Então, a gente acredita que essa reunião, esse encontro, ele certamente vai acrescentar muito à nossa formação profissional e amadurecimento profissional de todos nós. Então, a gente parabeniza a escola, Flávio, a coordenação do curso, pela iniciativa de nós fazermos essas reuniões conjuntas, porque, obviamente, nós somos basicamente uma mesma instituição, e a gente espera que nas próximas reuniões nós tenhamos a efetiva participação ainda maior, tanto dos professores como também dos alunos aqui da escola. Mas essa é uma iniciativa que a gente espera que dê muito fruto na formação profissional de todos nós. Então, começamos mais uma empreitada, unindo cada vez mais escola e hospital para amadurecimento de todos nós. Obrigado. Essa sessão de hoje ficou sob a organização do Serviço de Cirurgia Geral da Santa Casa de Misericórdia de Vitória, cuja a chefia está a cargo do professor Dr. Cláudio Medina da Fonseca. Para iniciar as atividades desta noite, gostaríamos de convidar a interna do 10º período do curso de Medicina da EMESCAM, Amanda de Melo Marques, para a exposição do caso clínico a ser discutido. Tem 5 minutos para a apresentação. Boa noite. Boa noite a todos. Eu fui convidada a apresentar o seguinte caso clínico. Trata-se de um paciente do sexo masculino, de 50 anos, lavrador, procedente da área rural do município de Nova Venécia. Ele negava comorbidades ou medicações de uso regular e relatava que há cerca de 20 anos realizou uma herniorrafia inguinal, porém não sabia informar se houve colocação de tela. Não tem história de neoplasia na família. Ele chegou ao pronto-socorro da Santa Casa de Vitória, foi triado pela enfermagem para a equipe de cirurgia geral. Ele tinha queixa de, há cerca de 3 dias, dores abdominais, inicialmente inespecíficas em mesogástrio, que posteriormente localizaram-se em fossa ilíaca direita. E naquele momento da consulta, relatava uma dor mais intensa na região inguinal direita, onde ele relatava também o aparecimento de um caroço. Associado ao quadro de dor abdominal, ele referia uma adinamia e uma perda do apetite, negava febre, sem alteração de hábito intestinal ou urinário, e no momento da consulta, piora da dor com a movimentação. Ao exame físico, ele apresentava-se em bom estado geral, neurológico preservado. Ao exame do aparelho cardiovascular, ausculta normal, com apenas uma discreta taquicardia, com uma frequência de 110 batimentos. Ausculta do aparelho respiratório sem alterações. Ao exame do abdômen, o abdômen apresentava-se flácido, com dor à palpação profunda de fossa ilíaca direita, sem sinais de irritação peritoneal, realizadas as manobras de Blumberg, Hovsing e a punho-percussão lombar, todas negativas, e presença de um abaulamento em região inguinal direita, endurecido e irredutível, com dor à palpação, testículos tópicos e sem sinais flogísticos. Para lembrar um pouco da semiologia, sinal de Blumberg trata-se da descompressão dolorosa do abdômen. Aqui, no ponto de McBurney, esse ponto, você traça uma linha imaginária entre a cicatriz umbilical, espinha ilíaca anterosuperior, divide em 3 terços. O ponto ele se localiza entre o terço médio e o terço lateral. Muito bem. Aqui a manobra de Hovsing, para lembrar, trata-se da palpação de cólon direito, com a movimentação dos gases dentro do intestino para colo,
do cólon esquerdo para o cólon direito, essa movimentação dos gases causa dilatação do apêndice, que causa dor. Aqui, para ilustrar uma hérnia inguinal encarcerada, ela é encarcerada quando ela é irredutível ao exame físico. E aqui o raio-x de abdômen agudo, no caso, sem nenhuma alteração específica. Nos exames laboratoriais admissionais, esse paciente apresentava uma anemia discreta com uma hemoglobina de 12, sem leucocitose, sem vasonemia, com uma contagem de eosinófilos limítrofe em 5%, plaquetas normais, uma função renal boa e uma PCR aumentada. Gostaríamos, se houver algum interno que queira fazer algum comentário sobre a apresentação do caso, quanto à formulação diagnóstica, se houver algum voluntário, alguém que queira se manifestar entre os internos, por favor, se apresente, fiquem à vontade. 2 minutos de comentário para o interno voluntário, algum? Ainda estão tímidos. Futuramente, nas próximas reuniões, estarão mais, com menos vergonha de participar e, com certeza, estarão contribuindo. Então, vamos passar agora ao nosso residente do Serviço de Cirurgia, residente segundo ano, o Henrique de Castro Alves, que vai dar sequência na apresentação do caso, mostrando sua evolução. Bom, aí a gente já tinha uma ideia do diagnóstico do paciente, foi solicitada uma ultrassonografia de abdômen, onde a gente constatou, o laudo da ultrassonografia foi uma hérnia inguinal direita, encarcerada, como o exame físico já mostrava, contendo uma alça intestinal de paredes espessadas, com pequenos nódulos hipoecóicos na extremidade distal, de aparência ganglionar. A imagem sugeria uma apendicite herniada, o que a gente chama de hérnia de Amiens. Bom, portanto, a gente tinha um paciente em apendicite com essa hérnia encarcerada, foi indicado o tratamento cirúrgico pela equipe de urgência. Na abordagem cirúrgica, inicialmente, a estratégia do cirurgião foi fazer uma incisão infraumbilical mediana, porque apesar de ter o diagnóstico ultrassonográfico da hérnia de Amiens, não é muito comum. Por isso ele optou por fazer a infra, para não fazer uma abordagem comum da apendicite, por exemplo, uma incisão de Davis ou de McBurney. No inventário da cavidade, que é o primeiro passo da cirurgia, foi visualizado o apêndice no interior do anel inguinal interno, edemaciado e com base alargada. E observou também nodulações de aspecto miliar em sigmoide. Foi realizada a redução para a cavidade abdominal do apêndice e realizada uma apendicectomia convencional com invaginação do coto apendicular, além da biópsia das nodulações de sigmoide. Aqui só para ilustrar a imagem de uma apendicite aguda, fase inicial, apenas aqui no caso só está hiperemiado, e já aqui a fase com gangrena, né, do apêndice. Essa aqui não é uma peça da cirurgia, não é uma peça do paciente, a gente conseguiu essa imagem pela internet, mas mostra o acometimento de esquistossomose de uma alça de sigmoide, né? Aqui da região inguinal, a gente tem essa ilustração também, onde a gente aqui cólon direito e o apêndice secal entrando no canal inguinal. Aqui nessa imagem mostra uma alça de delgado também entrando. Não era o caso do paciente, mas é porque a gente só conseguiu essa imagem. O caso do paciente apenas o apêndice secal, mostrando suas relações da anatomia comum, o ligamento inguinal e lateral aos vasos epigástricos. A evolução pós-operatória do paciente foi comum, foi liberada dieta logo no primeiro dia após a cirurgia, estava sem dor considerável, com analgesia satisfatória, e teve alta logo no primeiro pós-operatório. Também nenhuma consideração dos residentes.
Então, gostaríamos de convidar o professor Dr. Cristiano Venturim de Barros, responsável pelo serviço de radiologia da Santa Casa de Misericórdia de Vitória, para que pudesse fazer um comentário acerca da semiologia através dos exames complementares de imagem relacionados a esse caso. Enquanto o doutor Cristiano prepara a apresentação, o doutor Caio Duarte, professor, né, de urgência e emergência e do Serviço de Cirurgia da Santa Casa, gostaria de fazer alguns comentários. Boa noite a todos. Parabenizar mais uma vez a iniciativa da escola e da universidade. Parabenizar pela apresentação do caso em questão. E eu queria fazer alguns recortes, para a gente ter um entendimento aí desse atendimento. Ele foi atendido numa situação de urgência e emergência. Ele passou pela classificação de risco. E eu fiquei na dúvida ali em relação à gravidade que foi imputada ali na entrada. Eu não sei se vocês têm esse dado. Ok. Eu acho interessante a gente ir pontuando essas situações, que isso pode trazer mais informações na hora que a gente for discutir o caso clínico. A gente teve uma mudança bem importante nos últimos anos no quesito da sistematização do atendimento no paciente de urgência e emergência. E eu pude reparar ali que a gente ainda trouxe um modelo tradicional, né? Começando pela história clínica e depois chegando no exame físico. Há uma tendência mundial da gente primeiro tentar fazer uma avaliação direcionada das principais repercussões que podem levar esse paciente ao óbito de forma muito precoce. Então, existe uma sistematização padronizada para isso, no qual a gente se preocupa que se esse paciente tem uma obstrução de via aérea, se ele tem um quadro de insuficiência respiratória, um desconforto respiratório, se ele tem uma hipóxia, se ele está estável do ponto de vista hemodinâmico, se ele tem algum quadro de choque séptico, por exemplo, qual é o seu estado neurológico, para a gente poder, nesse primeiro momento, realizar a sistematização através do ABCDE e estabilizar esse paciente. Também senti falta na apresentação, acho que também tende a engrandecer a discussão dos casos. E a hipótese diagnóstica ali foi de um paciente que apresentava uma hérnia encarcerada, né? Esse paciente tinha algum quadro séptico associado. A gente pensou em fazer um quick-sulfa para tentar descartar inicialmente esse quadro séptico. A gente tem que pensar que todo paciente com potencial dor abdominal pode ser por conta de um quadro de abdômen agudo, e é interessante a gente saber se ele tem um quadro séptico associado, porque a gente precisa instituir de forma muito precoce algumas medidas. Também senti falta desse questionamento, se ele realmente tem um abdômen agudo, que pareceu ficar claro que se tratava de um abdômen agudo obstrutivo, mas se ele tinha um quadro séptico associado. Acompanhei ali os exames complementares e eu fiquei na dúvida também da indicação do ultrassom, porque é um quadro praticamente de diagnóstico clínico. A gente viu ali o raio-x de abdômen, me estranhou um pouco, porque não é a rotina do serviço lançar mão de um exame de imagem do tipo ultrassom. Ali foi até interessante, porque ele mostrou uma situação um pouco comum e aí nos deu possibilidade de fazer uma abordagem cirúrgica diferenciada. Não fomos para uma ignotomia, mas fomos para uma laparotomia. Ajudou, mas me preocupa porque a gente às vezes não tem acesso ao ultrassom de uma forma muito rápida. E um diagnóstico de uma hérnia encarcerada, na maioria das vezes, é cirúrgico. A gente deve evitar reduzir essa hérnia e conduzir o paciente para a cirurgia, a não ser que tenha uma contraindicação muito importante. E no ato cirúrgico, eu fiquei numa dúvida se a hérnia foi tratada ou não. Você falou da apendicectomia, mas ele então permaneceu com o quadro de hérnia. E aí a opção... Perfeito. Pela classificação de contaminação da cirurgia, se tratando de um apendicite, uma cirurgia infectada, optou-se por não tratar a hérnia, até porque você inserir uma tela, um corpo estranho, poderia infectar e trazer novos problemas para o paciente. Acho que está bem justificada aí a opção de não abordar ali a hérnia, mas no segundo momento é uma boa estratégia aí também.
Obrigado. Eu, professor Danilo, sou professor de habilidades médicas 2, aliás, um estudioso de hérnias inguinal. Desde 73, quando aqui cheguei, eu frequentava o laboratório de anatomia. Então, eu me interessei muito pelo caso. Achei que o caso foi bem apresentado. Não havia sepsis ali, pelo que ele mostrou. O abdômen estava flácido, Bloomberg negativo, Rovsing negativo, o hemograma estava praticamente normal, não é isso? Então, quando a gente trata uma hérnia dessa, tira o apêndice e corrige a hérnia. Eu só acho, a única questão que eu coloco é se coloca a tela ou não, porque a cirurgia já é contaminada. Mas você pode perfeitamente fazer uma técnica de Zimmermann, corrigir o anel interno, estourando a face transversal no ligamento inguinal. Você não pode deixar de fazer isso. Você não pode tirar o apêndice, um paciente tem hérnia, e deixar o local aberto. Agora, o que eu acho interessante é porque a ultrassonografia deu esse diagnóstico. Mas eu acho que seria interessante a gente estabelecer o diagnóstico diferencial nessas situações. Quer dizer, a pessoa que aparece com a tumefação na região inguinal, qual é o diagnóstico diferencial? Bom, a primeira coisa que vem à mente, se o doente for operado de hérnia, é que a hérnia tenha recidivado. De fato, foi uma hérnia que recidivou, que o apêndice entrou, caracterizando a hérnia de Amiens. Mas, além da hérnia recidivada, você tem que pensar em linfadenopatia nessa região, pensar em testículo, em criptorquidia, só que o exame do escroto, conforme foi mostrado ali, permitiu identificar o testículo nos dois locais. Então, não era criptorquidia. Uma outra alternativa seria um cisto de cordão espermático, que é muito comum. O cirurgião contrata uma hérnia inguinal, quando ela chega no escroto, não tratar bem a parte distal do saco herniário. Então, se ele fecha o saco herniário, aquilo ali faz uma retenção e forma um cisto de cordão espermático. A outra coisa também seria corpo estranho, um diagnóstico diferencial. Por que isso? Porque o cirurgião contrata a hérnia inguinal e tem o hábito de usar gaze, né, para dissecar o cordão espermático, e às vezes aquilo sangra e às vezes pode ficar uma gase ali. Há relatos na literatura de encontro de compressas na cavidade abdominal depois de 20 anos da cirurgia. Então, você tem que pensar também nesse diagnóstico diferencial. Então, acho que o diagnóstico diferencial é muito bom. A ultrassonografia matou a charada, a cirurgia foi feita, foi retirado o apêndice. Eu acredito que a hérnia deve ter sido corrigida, não deve ter sido colocado tela em função do quadro infeccioso local. Então, a parede tem que ser reforçada. E é isso aí. Agradecemos o comentário, então, do professor Caio, do professor Danilo, e passamos, então, agora a palavra ao professor Cristiano Venturi de Barros, para que possa fazer suas considerações. Boa noite a todos. Eu queria agradecer o convite, parabenizar realmente aos envolvidos por essa atividade. Realmente isso é muito importante na formação como acadêmico. Eu fui aluno aqui da MESCAM, fiz especialização em São Paulo e a gente via muito essas discussões lá, né? A gente cresce muito com isso, a equipe médica, os alunos, os residentes. Então, realmente é bem interessante a gente conseguir trazer isso aqui para a nossa instituição também. Eu fiz alguns comentários que eu queria falar aqui, que como esse exame particularmente em si, esse caso, né, não tinha muita coisa com imagem, né, mas eu queria fazer comentários até algumas coisas que o Danilo até já falou. A primeira coisa realmente é isso, o diagnóstico, a maioria das vezes, da hérnia inguinal, né, quase, grande maioria das vezes, a história e o exame físico definem isso aí. Né, a gente consegue dar esse diagnóstico e não chega a fazer nenhum exame de imagem. Né. A solicitação de exames complementares nesse diagnóstico é normalmente excepcional, como já foi comentado aqui, né? Ele é utilizado, a maioria das vezes, para investigar complicações ou realmente naquelas situações de extrema dúvida diagnóstica, né? Onde tem, como o Danilo já comentou, alguns diagnósticos diferenciais, né? Então é importante que a gente possa fazer um exame de imagem. Nesse caso, o que a gente tem disponível hoje para esse diagnóstico, tanto da hérnia inguinal quanto, no caso, se a gente pensar numa apendicite, é o ultrassom, como foi feito, a tomografia computadorizada e a ressonância magnética. O ultrassom,
o que eu quero citar também, é importante que a gente saiba, que a gente vê muito na prática às vezes, a forma de solicitar. Né? Então, para solicitar, para investigar a parte abdominal, geralmente tem que solicitar como uma ultrassonografia de abdômen total. Né? Então, a gente investiga toda a parte abdominal. E muitas vezes, quando a gente está suspeitando ou pensa no diagnóstico de uma hérnia, a gente tem que acrescentar também, ou pelo menos descrever isso na história clínica, da hipótese de isso, normalmente, quando o exame é eletivo. Né, que às vezes o ultrassonografista que recebe esse paciente, ele não sabe da história, ele não tem os dados clínicos. No hospital, geralmente, tem esse contato mais próximo. Então, pedir também o ultrassom da parede abdominal. São duas coisas diferentes e, às vezes, quando isso não é feito na solicitação, né, muitas das vezes o ultrassonografista vai lá dar um laudo das estruturas abdominais, fígado, baço, rins, e não fala nada da parede. Então, é importante lembrar que, na hora de solicitar, tem que estar acrescentado isso no pedido. A tomografia, hoje, um dos exames também mais solicitados, tanto para diagnóstico de, quando necessário, né, tanto para diagnóstico de hérnia, quanto para diagnóstico de apendicite, e em algumas situações se usa até ressonância magnética. Tá? Não é o primeiro exame, não é o exame do dia a dia, mas, eventualmente, principalmente em casos que o paciente tem risco de radiação ou que tem alguma contraindicação aos outros métodos, pode ser utilizado também. E eu vou citar aqui, vou mostrar um caso só que eu achei na literatura, a gente não tinha nenhum caso anterior, e que até de literatura americana, o diagnóstico foi dado, por incrível que pareça, pela ressonância magnética. Tá? Então, vou mostrar algumas imagens aqui. E lembrar também, como o Danilo já lembrou bem, os diagnósticos diferenciais, né, que a gente tem que lembrar na hora de fazer esse diagnóstico. Adenomegalia, né, normalmente é um abalamento mais fixo, delimitado e não redutível, né, pode ser por neoplasia, como no caso de metástases de outros tumores, no caso de linfoma, por exemplo. As doenças inflamatórias infecciosas, que podem dar adenomegalias ali, cita algumas, tuberculose, paracoco, histoplasmose. Né? Os tumores mesmo da parede, às vezes pode acontecer. Já peguei um caso que veio interrogado como uma hérnia, e era, na verdade, um lipoma, né, da pele. Tumores malignos, como alguns sarcomas, por exemplo. O Danilo já citou a hidrocele, né, mais raro de a gente ver, mas pode acontecer. A criptorquidia, né, que já foi excluído quando você testa e vê lá os 2 testículos tópicos. E algumas lesões vasculares, né, que também no ultrassom, nos exames outros de imagem, também são fáceis de diferenciar e que geralmente, nesses casos, são amassas mais pulsáteis e que também no exame físico, normalmente, a gente consegue identificar. Né? E para exemplificar aqui, esse caso que eu estou citando era de uma paciente mulher de 70 anos que tinha uma dor crônica abdominal baixa, procurou, na época, na história, o médico de rotina, né, o médico de família, na estrutura hospitalar, e ele solicitou lá, então, nos Estados Unidos, uma ressonância para estudar essa dor pélvica ou dor abdominal baixa. E na ressonância, a gente tem aqui 2 imagens, aqui uma ressonância em corte T1, a gente vê aqui na região inguinal um saco herniário, uma imagem de acréscimo aqui, diferente da gordura, só que a gente vê do outro lado, os vasos estão aqui, né, um saco herniário, e dentro tem uma imagem com hipossinal aqui no T1, isso aqui é uma ressonância T2, a gente vendo dentro desse saco herniário essas 2 estruturas. Né? Vou lá de cá, então, com o outro microfone. Uma imagem arredondada, tubular, ali no corte axial, né, que a gente tem algumas reconstruções que podem facilitar. Esse paciente foi depois ainda para uma tomografia, não satisfeito com a ressonância, que eles queriam ver também a tomografia. Aqui, de novo, mostrando no corte axial os vasos aqui inguinais, a gente vendo aqui o saco herniário, com essa imagem meio arredondada, isodensa ali no meio, né, um outro corte mais em cima, a gente vê uma pequena área mais branca no interior dessa imagem arredondada, que a gente vê nos outros cortes, a gente vai ver que isso aqui era um contraste que foi dado via oral para o paciente, e o contraste passou para dentro do apêndice, e confirmando de maneira clara o diagnóstico. Mostrando aqui também que esse saco herniário ele fazia uma pequena compressão aqui na veia femoral, né, a veia femoral do outro lado, mais arredondadinha, que já fazia uma pequena compressão, algumas vezes também pode levar a trombose, esse é um quadro crônico, né? E aqui uma reconstrução coronal mostrando exatamente isso. Aqui estão os vasos ilíacos no corte coronal, e aqui medialmente a eles uma estrutura tubular, que se a gente voltar aqui, ele se liga aqui ao seco. Tá? Então você conseguia ver no corte coronal exatamente essa estrutura tubular alongada na região inguinal direita, aqui na ressonância, te mostrando de novo a estrutura tubular com um líquido dentro, tá? E borrava a gordura em volta, no interior do saco. Aqui a tomografia de novo no corte sagital, mostrando essa estrutura tubular,
com um borramento da gordura, já dando um diagnóstico, ou sugerindo um diagnóstico de uma apendicite. Né? Não só a gente vê o apêndice dentro do saco herniário, mas também já com inflamação, com borramento da gordura, sugerindo esse diagnóstico de apendicite. Aqui na última imagem, no corte coronal, a gente vendo exatamente essa ligação dessa estrutura tubuliforme, ela vai até a região do seco, e aqui como foi dado o contraste oral, a gente vê as alças intestinais com contraste oral, e um pouquinho desse contraste indo para o interior dessa estrutura, dessa imagem tubuliforme, né, dando de maneira bem simples aqui o diagnóstico dessa, né, uma hérnia com apêndice e já com apendicite associada. Né. Era isso que eu queria mostrar. Obrigado. Gostaríamos de agradecer, então, a contribuição do professor Cristiano Venturim para essa discussão e convidando, então, agora o professor Dr. Heron Machado Cobe, que é o coordenador do programa de residência em cirurgia geral da Santa Casa e professor aqui da MSK. Bom, boa noite a todos. Como o Cristiano falou, também fiz a residência em São Paulo. Lá é muito comum esse tipo de reunião e é muito interessante para todo mundo. Parabenizar o Dr. Flávio, essa iniciativa veio dele e é muito interessante. Com relação ao caso, só complementando o que o Henrique falou e respondendo os questionamentos do Caio, realmente não tinha nenhum critério que indicasse esse paciente ter sepse. Na história clínica do paciente, ele só tinha uma leve taquicardia, o abdômen estava flácido, o doutor Danilo já até citou, a pressão dele estava normal, por isso não foi aberto o protocolo de sepse, nada parecido. Com relação a ter feito ultrassom, se a gente se atentar melhor à história clínica dele, ele tem uma história que começou com uma dor em epigastro e depois localiza na fossa ilíaca direita. É uma história típica de uma apendicite. E quando foi ver no exame físico, tinha um abaulamento na região inguinal que surpreendeu quem estava diante do paciente. O paciente com uma história clínica de uma apendicite e o exame físico de uma hérnia inguinal encarcerada. Foi isso que justificou o colega, não fui eu que operei esse paciente, foi um colega do serviço, a fazer um exame de exame complementar. O raio-x não iria fazer o diagnóstico diferencial e o colega inteligentemente pediu um ultrassom de abdômen. E, para a felicidade da gente, o radiologista foi preciso no diagnóstico, que foi super interessante. Ele chegou a um diagnóstico exatamente dos achados da cirurgia. Infelizmente, não é isso que a gente vê sempre. De vez em quando, a gente tem uma discrepância dos exames de imagem com o que a gente encontra. Graças a Deus, na Santa Casa, a gente tem bons radiologistas, a gente não tem essa dificuldade. Mas foi para a cirurgia, foi achado realmente uma apendicite que estava dentro do anel inguinal. O colega reduziu, procedeu à apendicectomia, como deveria ter sido feito. O Henrique explicou a questão por que não optou por fazer uma incisão de McBurney ou uma incisão de Davis, por conta da dúvida diagnóstica. Ele tinha uma história de apendicite, me apresenta como uma hérnia. O colega que operou optou por fazer uma infraumbilical, que se precisasse fazer qualquer coisa de diferente seria mais fácil para ele. E foi muito feliz, corrigiu a apendicectomia. Respondendo ao Dr. Danilo, ele não corrigiu a hérnia nesse momento, ele deixou para um segundo momento, pensando em posteriormente colocar uma tela. E o paciente evoluiu bem, graças a Deus, e concluindo o caso, é isso. Gostaríamos de abrir agora para que alguém queira fazer algum comentário ou pergunta ao Dr. Heron a respeito do caso. Professor Heron, vou fazer uma colocação para a sua reflexão na análise desse caso. A abordagem videolaparoscópica desse caso, para que se identificasse a situação quanto ao status de infecção ou grau de apendicite previamente, e com a possibilidade, se fosse uma apendicite de grau 1, ou primeiro grau, ou segundo grau, a possibilidade de fazer também, através da videolaparoscopia, algum tipo de reparo, embora sabemos que na videolaparoscopia os reparos incluem a colocação de uma prótese. Então, a abordagem videolaparoscópica mudaria alguma coisa, traria alguma vantagem na hora de fazer essa avaliação prévia da situação da cavidade peritoneal, ou nós estaríamos talvez fazendo uma abordagem como foi feita, por laparotomia ou a inguinotomia com visualização do conteúdo do saco. Poderia ser uma abordagem segura também, dependendo das condições do apêndice? Bom, eu acho que a laparoscopia ela é bem-vinda em todos os sentidos. Primeiro que ele é um exame, ele não deixa de ser um exame, ele é diagnóstico e terapêutico. Nesse caso seria muito interessante.
Infelizmente, na Santa Casa, a gente tem um pouco de limitação por conta do número de bandejas que a gente tem e do material, então nem sempre na urgência consegue se abrir mão da laparoscopia. Nesse caso especificamente, eu acho que sempre que tem dúvida diagnóstica, a laparoscopia é a melhor opção. Como eu falei anteriormente, ela faz o diagnóstico e você consegue tratar. Nesse caso, seria totalmente factível, você conseguiria, por laparoscopia, reduzir o apêndice para a cavidade abdominal e tratar a apendicectomia, fazer essa apendicectomia, eu acho que sem maiores problemas, maiores dificuldades. A hérnia, da mesma forma, não mudaria a contaminação da cirurgia, teria um pouco mais de dificuldade se optasse por corrigir, porque você precisa de um grampeador específico para isso, e não é tão simples de ter esse grampeador em mãos para fixar, que é uma abordagem intraperitoneal para corrigir a hérnia por laparoscopia. Mas a apendicectomia, eu concordo com o senhor, seria totalmente factível de ser feita. A inguinotomia eu deixaria para um segundo momento. Eu concordo com o colega, eu não teria feito nessa mesma situação, não. Eu deixaria para fazer no segundo tempo, tendo em vista que a gente sabe que a melhor técnica para corrigir a hérnia hoje com menor risco de recidiva seria a colocação de tela. E avaliando que não seria pertinente para esse caso, acho que não teria prejuízo nenhum para ele aguardar 30, 40 dias e corrigir essa hérnia depois e colocar uma tela, diminuindo a chance de recidiva, até porque ele já era uma hérnia recidivada, ele já tinha tido uma hérnia 20 anos atrás. Algum outro comentário? Doutor Danilo? Eu, sinceramente, fico com receio de deixar essa hérnia aberta aí. Será que não vai reencarcerar esse anel interno aberto, o pós-operatório, esse doente fazendo esforço físico, tossindo? Então, eu sou a favor da inguinotomia, fazer a incisão pela região inguinal, tirar esse apêndice. Pela região inguinal, o que tem de tumor na região inguinal, a gente basicamente trata, que é cisto de cordão, linfadenopatia, lipoma, fibroma, hérnia recidivada, né? Como não havia descrição no exame físico, não tinha sopro na região, então a gente afasta mais ou menos um problema vascular. Então, a minha alternativa aí seria fazer inguinotomia, porque com isso eu já trato a hérnia. Né? Eu não preciso colocar a tela. O cirurgião que opera a hérnia inguinal, ele tem que saber colocar a tela e corrigir a hérnia sem a tela. Quer responder alguma coisa, professor? Não, eu concordo com o doutor Danilo, acho que ele está certo. Acho que a gente tem que estar preparado para todas as situações. É factível você corrigir uma hérnia inguinal sem colocação de tela, mas eu não acho que o colega esteja totalmente errado. Principalmente pelo fato de ser uma hérnia recidivada, então você fazer uma técnica com reparo anatômico sem colocar uma tela, eu acho que não seria tão interessante. Então eu continuo pensando que eu faria a mesma coisa, mas não acho que ele está errado, não, acho que ele está correto também. Bem, antes de passar para patologia, só tecer um comentário adicional. É importante que nós temos residentes e internos, lembrar da opção, está sendo falado da tela como uma boa opção por baixa incidência recidiva, inferior a 2%, 1%. Por isso, a preocupação dos colegas em relação a uma hérnia recidivada, a utilização de tela. Mas temos que lembrar que tem técnicas que também possuem taxa de recidiva próxima. Por exemplo, técnica de Shouldice, que seria uma opção alternativa aí, sem o emprego de prótese, com uma taxa de recidiva semelhante à técnica de Liechtenstein e outras técnicas que utilizam prótese. Gostaria, então, agora, no momento, de convidar a doutora Luciene Lage Mota, patologista da Santa Casa de Misericórdia de Vitória, para que pudesse comentar os achados no exame histopatológico. Boa noite a todos. Eu também tenho a agradecer, o convite a estar participando da Associação Anatomoclínica, a primeira, que eu espero que seja de muitas que ainda virão por aí, e que eu possa participar de mais algumas. Então, vamos falar do caso. Bom, nós recebemos um apêndice não muito grande, ele media bem pequeno, por sinal, ele media 2 centímetros, com 1,3 de diâmetro. Ele veio seccionado, e junto com ele, acompanhando, veio uma lesão que
veio denominada como lesão miliar do sigmoide. Então, nós recebemos um apêndice e uma lesão miliar do sigmoide. A hipótese clínica interrogava tumor do apêndice e nós, então, fizemos os cortes sequenciais desse apêndice. Para mostrar a vocês, eu não tenho corte, não tenho foto da macroscopia, né? Esse caso é antigo, lá da Santa Casa, mas a gente tem a documentação da microscopia. Eu coloquei primeiro para vocês um corte histológico magnificado de uma área mais preservada, onde vocês vão conseguir ver o epitélio, né? Aqui o tecido linfóide que participa da mucosa do apêndice e a parede do apêndice e aqui a serose. Então, vocês já veem que é um apêndice relativamente delgado, com a luz dilatada, e aqui é uma área que eu tenho mais preservada, com a mucosa íntegra. Por que eu estou falando isso? Que vocês vão ver os cortes a seguir. Deixa eu ver aqui se eu consigo mudar. Isso. Aonde aqui a gente já consegue visualizar. Né? Então, aqui eu tenho a parede, aqui a serosa, que eu já tenho uma lesão hialina, fibrosa, e aqui seria a mucosa, que está destruída. A gente só vê o muco aqui, eu não tenho mais a mucosa. Eu tenho um pequeno agregado de linfócitos, mas eu já não tenho mais mucosa nesse corte. Aqui um outro corte semelhante àquele primeiro, que vocês conseguem visualizar. Ó. Aqui eu teria a serosa, a parede muscular e a mucosa destruída. Aqui eu tenho um agregado linfóide. A mucosa toda destruída, a gente não vê mais o epitélio. Aí eu vejo aqui, começo a ver umas estruturas meio nodulares, com uma coisa bem corada no centro. Né? Vamos começar de longe para tentar chegar perto, tentar identificar o que é isso. Quando eu aproximo o meu microscópio, então eu vejo que essa lesão ela é nodular. Na verdade, ela é uma formação granulomatosa, não uma, eu tenho 1, 2, 3, 4 granulomas, com células gigantes, multinucleadas, e no centro delas eu tenho uma estrutura, que eu tenho outra. Aqui seria o tecido linfóide em torno, o tecido inflamatório, mas a gente nesse campo eu já tenho 4 granulomas, né? Os estiócitos em torno. Vamos aproximar mais. Quando eu aproximo, então, eu vejo aqui um resto de alguma coisa nesse granuloma, células gigantes, e as células estiocitárias em torno desse granuloma. Então, eu já tenho aqui um diagnóstico de uma apendicite granulomatosa e tenho o agente, que aqui não está ainda muito bom para vocês identificarem, mas em breve estará. Aqui é a serosa do apêndice, que eu tenho esses granulomas também, mais antigos, né, já com fibrose, e esses focos de calcificação no centro. A mucosa, um pouquinho de epitélio, e aqui eu tenho ó, granuloma substituindo essa mucosa. Ó. Aqui vocês vão conseguir ver melhor que eu tenho vários agentes aqui. Olha, quem está de pertinho talvez consiga ver até uma estrutura mais íntegra, né, preservada, que na verdade é um ovo com uma espícula. Aqui eu tenho já alguns mais antigos e as formações granulomatosas com células gigantes. Isso aqui seria a mucosa. Então essa apendicite, ela compromete desde a parede interna, né, da mucosa, toda a espessura da parede desse apêndice. Eu tenho aqui um granuloma e a gente viu anteriormente nódulos granulomatosos na serosa. Quando eu aproximo, então, esse agente aqui está melhor, viável. Né? Eu tenho um ovo com uma espícula, caracterizando, então, um ovo do esquistossoma. O granuloma. O infiltrado inflamatório predominante é rico em eosinófilos. Todas essas células bem vermelhinhas são os eosinófilos.
em meio a alguns linfócitos. Com o tempo das reuniões anatomoclínicas, vocês vão voltando a ver microscopia e vão, né, se habitualizando, se familiarizando as células de novo. E o nódulo miliar, que veio como nódulo miliar do sigmoide, o que é? Né? Então, nada mais é também do que nódulos granulomatosos já hialinizados, né? Que era no peritônio, né? A gente vê aqui as células peritoneais, as células da gordura, e esses nódulos hialinizados. Mas que tem ainda célula gigante. Alguns, a célula gigante está bem caracterizada, e um restinho aqui de ovo. Aqui tem uma célula gigante, aqui tem um resto de ovo calcificado. E é isso. Então, com esses achados, a gente faz o diagnóstico de apendicite, sim, mas é uma apendicite crônica, né, granulomatosa, por ovos de esquistossoma, com comprometimento, inclusive, do peritônio. Né? E foi esse o laudo que a gente liberou na Santa Casa naquela época. É um caso muito interessante. A esquistossomose é uma doença endêmica no nosso país, né, que vocês, como acadêmicos, não devem deixar de estudar, porque ela é uma doença extremamente importante, que acomete milhões de pessoas todos os anos, com um índice de mortalidade bem alto, e compromete, na verdade, apesar de predominantemente o fígado, a gente tem correlação, a gente tem relato. Na Santa Casa mesmo, a gente tem publicado e tem trabalhos já apresentados em congresso, de esquistossomose em ovário, em bexiga, e agora tem esse caso do apêndice. Então, a gente tem acometimento esquistossomótico em vários órgãos, que não só o fígado. É uma doença, na verdade, mas é bem sistêmica. Alguém gostaria de fazer perguntas à doutora Luciene a respeito dos achados da histopatologia? Se dizem que tem uma pessoa apaixonada por ovo de xistossoma, dizem que é a professora Aide. Obrigada, boa noite. Eu estava falando com o doutor Moacir que valeu a sessão, porque eu não sabia que era esse respeito, né? E quando eu olhei, eu falei, gente, já valeu ter ficado aqui o dia todo. Professora, fantástico. Eu sou do grupo do Naftali Katz. Nossa, estudei muito, trabalhei com esquistossomose no Instituto de Pesquisa René Rachou. E aqui eu acho que uma das coisas que falta, professor, é a conversa, não é, da disciplina, que antigamente era a disciplina de parasitologia clínica, hoje nós estamos no módulo de mecanismos de defesa 1 e 2, com a clínica lá, você está entendendo? Porque aqui a gente mostra, mas é como se você mostrasse e os alunos estivessem assim ainda flutuando, eles não estão entendendo que isso é uma doença prevalente no país como um todo, não é? E que é muito importante você fazer um diagnóstico desse. E essas peças são lindas, eu não tenho, professor, eu só tenho de fígado, né? Então eu fiquei muito feliz, gente, de estar aqui e enxergar um diagnóstico desse dentro da patologia da nossa escola e que a gente não participou, entendeu? Por isso que eu estou feliz de estar aqui. E acho que agora a gente tem que fazer uma parceria, hein, professora? Tá bom? Tá. Parabéns para quem trabalhou o caso. Né? Tá joia? Então, agradecer à doutora Luciene pela participação dela nesse momento. Alguém quer fazer pergunta? Professor Nilo, por favor, venha à frente. O diagnóstico de esquistossomose apendicular não é novidade, é raro, não é novidade. Eu estava procurando, pela história, informações que pudessem a gente imaginar o diagnóstico. Pela história, eu estou excluindo a possibilidade de uma fase aguda de esquistossoma mansoni. Nada na história, tá, poderia levar a gente a pensar uma fase aguda. Começa pela história que não há nenhuma descrição de banho infestante, pelo menos
40 dias, pelo menos, antes do início de sintomas clínicos. Pelos exames complementares aqui colocados, o mais marcante na fase aguda é a eosinofilia, coisa que esse paciente não teve. Então, eu imaginaria que fosse uma fase crônica de histosoma Manzoni. Na descrição aqui, o residente, o interno, deixou escapar a presença de nódulos no sigmoide, né? Faz pensar numa forma miliar. Aí eu queria fazer umas perguntinhas para quem acompanhou. Eventualmente investigou o pulmão do paciente para ver se tinha formas miliares de uma disseminação histosomótica? Tá? Porque se tem uma forma miliar, a gente fica pensando numa disseminação hematogênica e o pulmão é muito frequentemente acometido. Tá? Então seria muito interessante pensar. A descrição que você brilhantemente faz aponta para uma fase crônica da doença, né? O granuloma na fase aguda é um granuloma frouxo, é um granuloma na fase chamada necrótica exudativa, coisa que não há descrição, e a descrição que tem do nódulo do sigmoide parece que é uma lesão regressiva. Fico também curioso para saber se foi tentado o diagnóstico parasitológico nas fezes, tá? Porque daria uma informação bastante razoável para a gente, ou o exame parasitológico de fezes, ou mesmo a biópsia retal fazendo um ovograma qualitativo, porque o ovograma, você é capaz de ter uma noção de atividade da doença. Se tem o ovo é viável, ou se não é viável, se é regressivo. Isso dá uma ideia de tempo de evolução da doença. Mas acho que é bastante interessante o caso. Acho que teria que ser necessário, depois de fechado isso, antes de tratar o paciente, a confirmação pelo exame parasitológico de fezes, e acho que, nesse caso, um ovograma ia muito bem. Tá? Por falar em ovograma, eu acho que tem muitos estudantes aqui, e acho que eu devo esclarecer. Quando se faz uma biópsia retal para diagnóstico de histosomose Manzoni, não é pegar o fragmento e mandar para a Luciene. Tá? A Luciene pega um fragmento para cortar no micrótomo em dezenas de pequenos fragmentos. O ovograma é feito pelo mesmo procedimento, pelo profissional que fez o procedimento, que foi a biópsia retal, que é colocar o fragmento entre duas lâminas, macerar e olhar em pequeno aumento. Isso, sob o olhar de quem tem experiência em histosomose Manzoni, dá informações muito elucidativas sobre tempo de evolução da doença e presença de lesão em atividade ou não. E se presta também, depois do tratamento, para você avaliar a eficácia do tratamento. É o método mais precoce de se avaliar a eficácia do tratamento, é a partir do ovograma, coisa que nós deixamos de fazer no nosso meio, em Priscas Eras, fazia lá no ambulatório de parasitologia, ou de proctologia, o próprio Calil fazia muito para a gente, ele mesmo colocava em duas lâminas e fazia o ovograma, a gente tinha informação rapidamente. É um exame que, embora a gente seja uma área do mundo que é endêmica de histosomose Manzoni, mas o Espírito Santo, por se considerar isento, imune de histosomose Manzoni, e não é na realidade, nós não temos nos nossos serviços uma rotina de fazer um ovograma qualitativo de histosoma Manzoni. Quem trabalhou com Naftali Katz é um grande pesquisador na área de terapia de histosomose Manzoni, e o método dele, Cato Katz, é um método que se apresenta especificamente para controle de qualidade pós-tratamento, e a biópsia retal é um meio assim, muito mais precoce de verificar a eficácia do tratamento. São essas observações. Bem, gostaria de agradecer, então, ao professor Nilo Rezende, professor da Clínica Médica, pelos seus comentários. O professor Danilo quer fazer um novo comentário. Doutora Luciene, a senhora considera que essa escistosomose tenha sido causa da apendicite aguda ou foi um achado ocasional? Na verdade, os granulomas causaram a obstrução do apêndice que levaram ao quadro de apendicite. Mas a esquistossomose dele é crônica. Então, assim, nós temos uma apendicite causada por uma doença crônica. Entendeu? Porque a doença dele não é aguda, realmente. Os granulomas dele são fibrosados, com ovos calcificados, tem
daquele monte de granuloma, eu consegui achar um mais viável, aquele que eu fotografei, que está mais bonito. A maioria é calcificado já e com granulomas fibróticos. Então, é uma doença que é crônica e que causou obstrução do apêndice, levando a um quadro agudo. Né? A apendicite, sim, foi causada pela esquistossomose. Crônica, digamos assim. É importante, então, lembrar aos internos outras formas de apresentação ou doenças associadas ao apêndice. Né? Às vezes nós temos doença de Crohn, doença granulomatosa também do apêndice, temos a possibilidade de tumores do apêndice, adenocarcinoma, tumor carcinóide. Então, a importância do exame histopatológico desse apêndice retirado, mesmo que o quadro clínico seja extremamente típico do aspecto macroscópico típico de uma apendicite aguda, na forma clássica. Mais algum comentário, doutora Luciane? Esse comentário do Dr. Flávio é muito bom, porque hoje os cirurgiões têm o hábito, sim, de mandar as peças para anatomia patológica, mas a gente sabe que em alguns lugares que existe um pouco de dificuldade, o apêndice ainda muitos não são feito o diagnóstico anatomopatológico. E esse exame ele é extremamente importante no apêndice, porque ele não só corrobora para vocês com o diagnóstico de apendicite, muitas vezes uma apendicite supurativa, que pode dar alguns dados a mais de desvio à esquerda, de comprometimento de perfuração e etc., para o quadro recente do paciente, mas muitas vezes a gente encontra as neoplasias, né, doenças inflamatórias intestinais, como o Dr. Flávio falou. É muito importante esse exame do apêndice. Nós gostaríamos de agradecer a contribuição da patologia da Santa Casa, na figura da doutora Luciane Lage Mota e demais patologistas do serviço. Queria convidar agora a professora Lívia Sarno Trindade, a clínica médica, professora Lívia, gastroenterologista e hepatologista, para que faça um pouco um comentário acerca do tratamento na sequência desse paciente. Ela está preparando aí sua apresentação. Você acompanhou esse caso no ambulatório, né, Lívia? Doutora Ana Paula e doutor Felipe fizeram um acompanhamento e a doutora Lívia irá, então, apresentar a sequência do acompanhamento pela clínica médica desse caso. Doutor Paulo, enquanto a professora Lívia já preparou a apresentação, mas você quer fazer algum comentário sobre a importância do serviço de patologia de Santa Casa, hoje a presença da patologia, como ela tem contribuído para o serviço? Quer falar logo, Lívia? Não, a gente fica feliz com a fala da Lu agora no final, porque a gente tem ganho muito mais agora no serviço de patologia com essa interação do serviço de patologia. A gente tem investido no serviço de patologia do hospital e o serviço tem tomado corpo com novas propostas para diagnóstico no serviço de patologia, com aumento do número de profissionais do serviço e a importância, realmente, a relevância dessa interação das equipes de tratamento, assistência, com a equipe da patologia para que a gente apure nosso diagnóstico e melhore nosso tratamento. Queria fazer um outro comentário pequeno, que eu ia fazer ao final, mas vou aproveitar já que o Flávio me deu a palavra agora, também pegando um gancho na fala do professor Danilo, que é exatamente a necessidade. Eu sou já de uma geração mais velha também um pouquinho de cirurgia, então já tem 25 anos que eu fiz residência de cirurgia, e na minha época de residência as telas elas estavam começando para tratamento de hérnia inguinal. E a gente tem visto que ultimamente os residentes de cirurgia eles aprendem muito a usar a tela e não sabem fazer as técnicas de correção de hérnia sem tela. E como o Flávio falou, a gente não pode abandonar essas técnicas porque algumas delas têm um índice de efetividade equiparado às técnicas com uso de tela, uso de prótese. Então, é importante, principalmente porque nós temos residentes de cirurgia aqui, que eles se interessem em estudar a anatomia da região inguinal, que não é uma anatomia simples de trabalhar, para que possam, em eventuais situações, como uma proposta, não estou dizendo também como falando como Heron, eu acho que as duas propostas terapêuticas elas seriam válidas no caso em questão, a critério do cirurgião, mas é importante o cirurgião saber usar de técnicas que não utilizem o uso de prótese para correção da hérnia inguinal. E só sabe tratar a hérnia, isso eu aprendi muito cedo na minha formação cirúrgica, só sabe tratar
hernia inguinal, quem sabe lidar com a anatomia da região inguinal. Não é uma coisa simples, muita gente subestima, e por isso que não sabe tratar a hérnia a não ser que tenha uso de prótese para correção de hérnia. E existem situações como essa que poderia perfeitamente ser usada uma técnica sem prótese para correção, talvez nesse primeiro momento já, da hérnia inguinal. Então, eu acho que isso acrescenta muito a essa discussão, essa ponderação, principalmente para aqueles que se propõem a ser cirurgiões, para que saibam tratar o canal inguinal sem forçosamente serem obrigados a usar a tela, até porque, eventualmente, vocês vão trabalhar em hospitais com recurso não tão abundante, talvez, para uso de prótese como a Santa Casa, e tem que usar desse artifício e muitas vezes não sabem fazê-lo. Então, aproveitem o momento da formação para também aprender a tratar a hernia inguinal sem tela. Boa noite. Agradeço o convite do grupo que está apresentando a sessão anatomoclínica. Na verdade, aqui dá até vergonha de falar na frente da professora Aide, professor Nilo, doutor Moacir e doutor Lauro, né, sobre esse assunto, que são experts nisso muito mais do que eu. O doutor Nilo até levantou alguns pontos interessantes de revisão que eu coloquei na apresentação, então uma breve revisão de esquistossomose, porque como nós temos muitos alunos aqui, vale a pena a gente relembrar alguns pontos. Então, com relação à esquistossomose, só para a gente poder lembrar, ela é causada principalmente, né, tem vários tipos de esquistossoma, mas o mais comum aqui encontrado é o Mansoni. Ele é um agente parasitário que tem um hospedeiro definitivo, que é o homem, mas ele passa por um hospedeiro intermediário, que é o caramujo, do gênero Bionfalaria. O ciclo de vida dele começa, na verdade, com a presença, né, do esquistossoma, que são onde eles vão ter ovos que vão eclodir, vão ser liberados em forma de miracídio. Esses miracídios vão contaminar um caramujo. Então, por isso que a história epidemiológica do paciente é importante. Então, quando vocês estiverem avaliando o paciente onde tem uma suspeita de uma infecção por esquistossomose, não importa o tipo de infecção, a epidemiologia é importante. Então, no lugar onde eu vou ter a presença de caramujo com água parada, porque é esse caramujo infectado que, na verdade, vai apresentar, né, o esporócito, ele que vai virar a famosa cercária, que vai entrar na pele por penetração e vai contaminar o homem. Essa cercária, ela normalmente, né, vai perder a cauda, vai formar o esquizóstomo, e esse esquizóstomo que vai cair na circulação e vai migrar para o sangue portal do fígado e amadurecer nas formas adultas, né, macho e fêmea. E são essas formas adultas que vão formar os vermes, que vão migrar para as vênulas mesentéricas do intestino, principalmente. Lá vão ser depositados os ovos e aí começa todo o ciclo dentro do hospedeiro definitivo, que é o homem. E isso aqui justifica essas várias formas de contaminação que a Luciane comentou, né? Não só da forma intestinal, mas comprometimento hepático e de outros sistemas. Pode ter comprometimento renal, bexiga, sistema nervoso central, tem vários outros órgãos que podem ser comprometidos. Normalmente, a gente vai ter uma prima infecção, então, onde você vai ter uma resposta inflamatória hospedeiro-parasita. Essa reação inflamatória, dependendo da intensidade, vai promover sintoma clínico ou não nessa prima infecção. E se você for fazer análise, você vai encontrar granuloma necroexudativo em torno de ovos, que foi o que a Luciane mostrou para a gente aqui na patologia. Que vai ser encontrado uma esquistossomose aguda, na maioria das vezes, quando você tiver um quadro de uma infecção aguda. Nas doenças crônicas, essa biópsia, você vai encontrar granuloma com fibrose, principalmente em torno dos vasos portais e intrahepáticos. Tá? E aí a gente tem, então, algumas apresentações clínicas que são classificadas dessa forma. Eu tenho uma apresentação clínica que é a dermatite cercariana, que é a hora que você tem o contato, né, o paciente, o hospedeiro vai ter contato com a cercária. Depois vai se seguir uma esquistossomose aguda, que é um quadro que pode ter sintomas clínicos aparentes, como febre, mialgia, mal-estar. E aí a gente vai ter infecção crônica, que vai se apresentar de diversas formas, dependendo da localização dessa estrutura. Eu posso ter forma intestinal e hepatointestinal, que normalmente a clínica é uma doença um pouco mais leve, moderada. Eu posso ter a forma crônica com comprometimento hepatoesplênico, que são aqueles casos que vão cursar com hipertensão portal e uma doença hepática crônica. E eu tenho outras complicações para o comprometimento de outros órgãos pelos ovos. Então, eu posso ter comprometimento vasculopulmonar, que o Dr. Nilo chegou a comentar se esse paciente foi investigado por uma doença pulmonar associada, quadro neurológico, quadro renal e outras localizações ectópicas. Na apresentação clínica, então, normalmente, a história vai ser importante, eu vou ter uma epidemiologia positiva, eu posso ter esse relato de uma dermatite cercariana com a formação de racha, onde você teve a presença da entrada da cercária.
E se eu tiver uma apresentação aguda da doença, que pode ser normalmente de 2 a 12 semanas após a exposição, o quadro clínico ele é muito inespecífico. O paciente fala que teve mal-estar, uma febre, às vezes mialgia, dor abdominal, dor de cabeça, ou seja, sintomas que na maioria das vezes a gente talvez não assimilasse como a esquistossomose aguda. E a apresentação crônica da doença, que é a que a gente mais vê na clínica atual, vai ser justamente dependente do quadro clínico que aquele órgão vai estar cometido. Então, se é a forma intestinal, ele vai ter diarreia, dor abdominal. Se for a forma hepatoesplênica, ele vai ter, às vezes, a hipertensão portal. E assim vai, né? Insuficiência renal, doença pulmonar granulomatosa, vai se apresentar de acordo com o comprometimento da doença. Para a gente poder fazer o diagnóstico, então, além de ter uma forte epidemiologia, com uma história clínica significativa, a gente pode lançar mão de alguns métodos, que o Dr. Nilo também comentou. Eu tenho métodos diretos, onde a gente vai pesquisar o verme diretamente, que aí o que a gente consegue usar muito no nosso dia a dia é o método da pesquisa de ovos nas fezes, que é o CATU-CATS. Normalmente a gente faz 3 amostras para aumentar a sensibilidade. É um exame que, se for feito, né, dessa forma, tem uma sensibilidade de diagnóstico de 85%. E eu posso lançar mão da biópsia retal, que eu vou pesquisar o ovo viável, que também tem uma sensibilidade alta, chegando a 80%. Métodos indiretos normalmente não são feitos para investigação diagnóstica, porque são marcadores, primeiro, em termos de facilidade, de a gente ter o exame na nossa mão, no nosso dia a dia, mas também para não determinar de forma tão sensível o diagnóstico de uma doença viável, né, de um ovo viável, para a gente poder fazer o tratamento. O tratamento, normalmente, ele é baseado com corticóide e um antiparasitário. O mais usado atualmente é o praziquantel, na dose de 50 a 60 miligramas, que pode ser em dose única ou 2 tomadas uma vez. Se eu tiver alguma doença crônica associada, a gente vai tratar a doença crônica associada. Então, se ele tem doença pulmonar, se ele tem doença hepática, a gente vai tratar também. E o controle de cura é feito exatamente com a pesquisa nas fezes, de 1 até o 6º mês, que eu posso fazer o CATU-CAT seriado, ou eu posso fazer a biópsia retal também no 1º ou 4º mês, de pós-tratamento de controle. Tá? E aí era isso. Até para dar um retorno que o Dr. Nilo perguntou sobre o paciente, ele foi encaminhado para o ambulatório da gastro de manhã, acompanhado pela Ana Paula. Toda a triagem de avaliação de doenças com outros comprometimentos foi feito. Ele foi tratado com critério de cura e depois ele teve alta. Não tinha nenhuma evidência de outro comprometimento sistêmico, Dr. Nilo, para ele. Professor, primeiro eu quero te falar que a gente tinha 10 mil pacientes de esquistossomose no Instituto de Pesquisa René Rachou. E, realmente, a preocupação do professor Katz era saber, a partir da contagem de ovos por grama de fezes, qual era a carga parasitária do paciente. Não é? A partir do que você sabe que uma fêmea de esquistossoma maçônica, ela coloca média de 300 ovos por dia. E 1/3 desses ovos, eles são eliminados nas fezes. Né? E, na realidade, a gente fica muito preocupado, porque os nossos laboratórios, de uma maneira geral, eles não têm expertise para exame de fezes. Entendeu? Tanto que a gente vê, num percentual muito grande, os médicos, de uma maneira geral, não pedem exame de fezes. Eles fazem o tratamento direto. Trata, sim. Vamos tratar o que tem aqui nessa região e dar um medicamento de largo espectro. Eu participei da pesquisa da introdução do oxaminiquine. Né? Então, assim, tem hora que nós lançamos o oxaminiquine na Bahia com um estudo de 10 mil pacientes. Sendo que hoje o Ministério da Saúde opta pelo praziquantel porque ele é mais barato, não é? Tá certo? E em algumas pessoas o índice de reação adversa é menor também pelo praziquantel. Mas, assim, de uma maneira geral, nós não temos gente preparada para fazer o diagnóstico adequado de exame de fezes pelo Hoffmann. Por quê? A primeira coisa que você tem que saber é como que você vai pedir essa amostra de fezes para você fazer um Hoffmann, entendeu? Porque, normalmente, se você perceber que o ovo, né, ele, a partir das veias mesentéricas, ele faz vamos dizer assim, aquela passagem da parede do vaso mesentérico para a luz do intestino em 7 dias, não é? Então, o que você tem que fazer? Pedir ao paciente
que traga para o laboratório o primeiro bolo fecal que ele eliminar, não é? E esse bolo fecal ele será submetido a uma lavagem. Ele não vai ser submetido a uma destruição das fezes. Porque se você lavar a parte externa do bolo fecal, não é? Você obtém os ossos, porque a partir do momento que o bolo fecal está passando, no primeiro momento, ele está tendo contato com a parede do intestino, do seco, não é? Onde estão os ovos que chegaram naquela luz. Então, raríssimas pessoas, de uma maneira geral, sabem desse processo e aplicam essa orientação no POP para pesquisa de esquistosomose. E, normalmente, os médicos não indicam o que eles estão querendo, não é? Uma das coisas legais seria que o médico indicasse. Ele está pedindo o cato-cates, ou ele está pedindo uma pesquisa de ovos de esquistosoma mansoni, que é o prevalente no nosso país, para que quem está diante da amostra saiba o que fazer. Mas poucos laboratórios conhecem esse processo de lavagem do bolo fecal. Então, por isso que os nossos exames de sedimentoscopia espontânea, que é o Lutz, né, ou o Hoffman, não dá positivo. Você está entendendo? Então, é por isso que o exame não tem uma sensibilidade adequada, porque o método aplicado é errado. Eles fazem trituração das fezes. Tá certo? E o cato-cates é um exame específico, não é? Claro, evidente que você pode utilizar para pesquisa de ascaris, ele só não serve para pesquisa de ancilostomídeos, não é? Mas, de uma maneira geral, o importante do cato é que o cato é um exame que você pode guardar até 5 anos, a lâmina, para você fazer comprovação, né? E quem sabe ler, enxergar, tem uma facilidade muito grande de avaliar, mas também tem que saber bem preparar. Agora, por exemplo, se você pede o exame de fezes e não pede a primeira amostra, a segunda, a terceira, ela vai ter uma baixa positividade muito grande. Nem o cato vai solucionar o seu problema. Entendeu? Tá certo? Respondi, professor? Tá bom? Depois a gente pode sentar para discutir isso. Gente, deixa eu falar com vocês. Eu vim, mas eu não sabia que era um caso desse. Não, eu tinha que estudar bastante, né, professora? Professora Aide não precisa estudar porque ela vivencia dia a dia essa temática. E, obviamente, que eu mandei um WhatsApp de manhã para ela, falando que ela era convidada especial dessa sessão, né? Sabíamos que ela teria muito para contribuir pela sua vivência. Agradecer a professora Lívia pela apresentação e gostaríamos de agora passar a palavra para o professor Álvaro, que vai falar daí mesmo, né, professor, para poder fazer algumas considerações sobre esse caso. Eu também parabenizo o Flávio por pensar nessa sessão. Eu comprometo a via todas. Eu aprendi muito na minha formação. Eu tive o privilégio, numa época quase que não tinha exame complementar nenhum, mas era um professor de clínica médica de altíssimo padrão, e para mostrar a qualidade da sessão que a gente tinha, quem moderava a sessão era Boioro. Todo mundo conhece o livro de patologia dele, né? Então, ele é que era o coordenador das reuniões. Mas, como tem muito acadêmico, e essa é uma pergunta que comumente cai nas provas de residência, hérnia de Amiens. Então, quando eu estou escrevendo um artigo sobre apendicite, e por acaso eu descobri, eu falava, o Amiens é um cirurgião inglês. Eu falei, então nós não estamos pronunciando corretamente, né? Como eu fui ver na história, diferente de outras histórias, a história da primeira apendicectomia, ninguém duvida. Ela foi bem descrita, só que eles nem deram o nome de apendicectomia, eles não tinham nem muito nome de apêndice na época. Eles chamavam na época de tiflite ou peritiflite. Mas, de qualquer maneira, o Amiens, o nome dele original é Claudius Amiens, Claudius em latim, e ele nasceu na França. Então, a pronúncia é Amiens mesmo. Só que, bem jovem, ele foi para a Inglaterra, formou em medicina lá e entrou para o exército. Quando entrou no exército, eles colocaram o nome dele com Claude, em francês, Amiens. Tá? Então, continua com a pronúncia de Amiens. Mas como que ele fez a primeira apendicectomia? Era uma criança que tinha uma fístula estecoral pelo escroto. Então, saía fezes no escroto. Ele foi operar essa criança
e quando viu, tinha um apêndice lá dentro. E aí fez a apendicectomia por dentro do escroto, né? E não tratou a hérnia, logicamente, né, com aquela... aí eu não sei da evolução posterior. Mas, de qualquer maneira, a partir daí, eles começaram a dar o nome de hérnia de Damian quando você tem apêndice. Tem uma dúvida na literatura que alguns autores acham, e eu já vi problema de prova de residência, de ter recurso por isso aí, porque tem algumas outras pessoas que acham que hérnia de Damian, como ela foi descrita num apêndice com apendicite, tem gente que acha que é uma hérnia que o conteúdo é o apêndice inflamado. Só que a maioria hoje acha que não. Tem uma classificação de A, B e C. A Mian A seria hérnia com apêndice não inflamado, a B com apendicite, mas o processo inflamatório só dentro do escroto, e a hérnia tipo C, a Mian C, que teria peritonite associada. Eu queria aproveitar e fazer um comentário que, apesar disso ter sido descrito em 1735, e a gente às vezes pensa, né, apendicite não tem nada para estudar mais, está tudo definido, está tudo claro. É curioso, tem um artigo da Lancet de 2017, muito bom, que ele comenta a fisiopatogenia e tratamento da apendicite aguda. E nós, simultaneamente, por acaso, eu tinha lido em algum local, algumas pessoas falando que se pergunta para todo mundo como que aparece a apendicite aguda. Faz uma obstrução por fecalite, por hiperplasia linfóide, tumor, qualquer outra coisa, e a partir daí vai aumentar a proliferação bacteriana, aumentar a produção de secreção e desencadear o processo. Mas é obstrução. Só que tem vários trabalhos mostrando, inclusive o caso que foi mostrado aqui na radiologia, entrou conteúdo, entrou contraste dentro do apêndice. Então tem vários trabalhos hoje mostrando que em muitos doentes, um número considerável de casos não tem obstrução. E nós, pegando os doentes da Santa Casa, nós tem 216 pacientes, teve um trabalho enorme para a Luciene, ela reviu todas as lâminas, e nós encontramos 25% de doentes com apendicite aguda sem obstrução. Eu falei, mas se não tem obstrução, como é que desencadeou esse processo? O que eles admitem é que seja algum processo inflamatório e aquilo desencadeia algum mediador inflamatório com ação vasoconstritora e daí desencadeia o processo. Mas então 1/4 dos nossos doentes lá, visto na patologia, não se identificou apendicite aguda, e quase todos os trabalhos estão ficando mais ou menos nesse número mesmo, 20%, 25%, que não teria obstrução. E a gente está escrevendo isso aqui para publicar. Uma outra coisa bem recente que surgiu agora, há poucos dias eu vi esse artigo, tem alguns autores achando que talvez o problema da apendicite, que desencadeia a reação inflamatória, seja uma resposta a uma disbiose. Eles estão vendo que muitos doentes com apendicite aguda, esse que não tem obstrução, que ele tem um aumento de fusobactério, essas fusobactérias invadiriam o apêndice e desencadearia a resposta inflamatória. E já tem trabalho mostrando em criança fusobactéria aumentada na saliva de crianças que têm apendicite aguda. Tá? Então, tudo para mostrar que, apesar de em 1735 foi descrito, tem muita coisa sendo estudada, e a coisa que parece ser o mais banal possível é só querer que tenham que estudar. Gostaríamos de agradecer a contribuição do professor Álvaro Armando, que é o nosso professor inspirador de todos os demais professores da disciplina de cirurgia. Sempre foi um exemplo para todos e sempre contribuiu com a sua cultura e experiência para a formação dos mais novos. Queria convidar agora o professor Cláudio Medina da Fonseca, chefe do Serviço de Cirurgia, para considerações finais a respeito da discussão do caso. Bem, o caso já foi amplamente discutido. Eu gostaria de fazer algumas pequenas considerações, uma delas a respeito dessa dúvida que o Danilo levantou, e queria parabenizar principalmente o ultrassonografia. Isso é uma pena que ele não foi identificado, porque essa ultrassonografia foi a chave da conduta cirúrgica, né? O cirurgião que operou esse caso, não sei quem é da nossa equipe, mas não fiquei sabendo quem foi,
Mas, com certeza, ele se baseou na laparotomia em decorrência do laudo do ultrassom, que foi perfeito. Eu gostaria, novamente, de procurar identificar, dar os parabéns, porque vocês viram lá pela apresentação do professor Cristiano, que o americano teve que recorrer a uma ressonância magnética, e aqui o diagnóstico foi dado por um exame tão simples como a ultrassonografia, que deveria ser mais valorizado, né? A Santa Casa tem uma característica que, às vezes, é muito mais fácil a gente fazer uma tomografia do que uma ultrassonografia que pode ser resolutiva num bom número de casos. Portanto, se não tivesse essa ultrassonografia, com certeza o cirurgião faria uma ignotomia, né? Coincidentemente, ele poderia encontrar um apêndice que poderia estar inflamado ou não, mas com certeza ele trataria a hérnia, porque a hérnia que motivou a cirurgia, não foi a apendicite. A apendicite surgiu em decorrência de um laudo de ultrassonografia. Acho que esse caso ele ilustra bem a importância que se tem de uma equipe multidisciplinar, né? E eu tenho uma conclusão interessante a respeito da esquistosomose. Nós, cirurgiões, recebíamos no passado o produto final, né? o dramático da esquistosomose, que era o sangramento, né? Enquanto todos nós, cirurgiões mais antigos aqui, temos experiência suficiente com o lado ruim da esquistosomose. Graças a Deus, a esquistosomose, esse paciente não nos procura mais, nem eletivamente, nem na urgência. Então, é uma dúvida que eu, como cirurgião, tenho. O que aconteceu no país? Será que a doença vem reduzindo, professora? Será que o diagnóstico e o tratamento têm sido mais eficientes? Mas esse paciente não vem mais. E eu tenho certeza que os dois centros de referência do tratamento da hemorragia por esquistosomose eram o CAM e a Santa Casa. No CAM também eu tenho conhecimento que esse paciente também não vai para lá mais. Então, o que aconteceu? Não existe mais a forma hepatoesplênica da esquistosomose, quer dizer, não existe assim. Houve uma redução significativa, com certeza, porque esse paciente não, esse tipo de paciente não vem procurar mais os ambulatórios, os nossos pronto-socorros. Você podia responder? Você tem informação suficiente? Ó, meu pai. O professor Nilo também pode me ajudar. Porque, na realidade, assim, hoje, o diagnóstico, ele não é, a partir dos exames de fezes, ele não é solicitado. Então, a opinião da maioria dos médicos que a gente tem encontrado é tratar toda parasitose, entendeu, com medicamento de amplo espectro. E, na realidade, o professor Luísio, que foi meu orientador de mestrado, ele fez essa pergunta também. E a gente, inclusive, queria ter entrado nesse processo, mas N problemas aconteceram e eu não fui trabalhar com esquistosomose. Mas eu tenho certeza absoluta de que esse tratamento, vamos dizer assim, de largo espectro, em grande quantidade de pessoas, tem acudido, o senhor está entendendo? Pessoas que têm esquistosomose e que não têm o processo da esquistosomose crônica, né? Eu posso ficar devendo uma resposta para o senhor, vou dar uma olhada, tá bom? Quer falar, professor Nilo? Inúmeros relatos de paciente com forma hepatoesplênica com regressão do tamanho do baço pós-tratamento. Então, o tratamento é eficaz. Ao lado da mudança das características socioeconômicas e sanitárias, não tem dúvida nenhuma que o tratamento massivo, né, precoce, porque se faz exame de fezes, se trata frequentemente, eu acho que isso mudou a história natural, os cirurgiões realmente eles perderam o emprego. Boa noite, meu nome é Magnus, eu sou coordenador da residência de Medicina de Família e Comunidade no município de Cariacica, em parceria com a MSK. Acho que uma outra coisa que mudou também é o comportamento, né? Hoje a gente não tem mais a questão de tomar banho de rio como a gente tinha quando a gente era criança, né? Que a gente podia ver um riozinho que a gente já tomava banho. E também teve uma série de campanhas que foram feitas na década de 80 e início da década de 90 que reduziram bastante a questão da contaminação por esquistossomose. Na minha cidade mesmo, eu estava até brincando com as meninas aqui, que antigamente a SUCAM, né, passava e fazia exames, se a área era endêmica, fazia exames de todo mundo. E aí você tratava todo mundo.
inclusive, às vezes tratava até mesmo o rio, né? Então, lembra disso? Tinha uma mortandade de peixes e tal, por conta do tratamento que se fazia até mesmo nas fontes onde tinham os caramujos. Então, houve realmente uma mudança nas condições sanitárias, houve uma mudança de hábitos nessa questão de você não mais... E também uma difusão de conhecimento, né? Que, querendo ou não, né, nas comunidades que são comunidades endêmicas, né, igual Nova Venécia, a gente estava brincando que era, as pessoas têm um trabalho, né? E esse trabalho feito pela medicina de família e comunidade, enfim, pela saúde coletiva, ele também leva essa informação. Então, diminuiu, mas, sem dúvida, o Tonilo tem razão também. O tratamento é eficaz e reduz a mortalidade, reduz a evolução. Né? Obrigado, professor. Valeu. Eu só queria também, a título de ilustração, dizer que eu já tive um caso, Heron, de uma implantação de ovos de cistosoma na vesícula biliar. Então, algumas formas atípicas, a Luciane com certeza, cadê ela? Saiu. Com certeza ela poderia dar essa informação para a gente aqui, que ela deve ter casos de implantação atípica das cistosomose, né, em outros órgãos. Eu pessoalmente já tive um, infelizmente não tem como, já tem tantos anos que eu não tenho comprovação. De qualquer forma, eu queria então também reforçar tudo que já foi dito aqui, dar os parabéns a todos nós, né? Nós todos saímos enriquecidos com essa sessão e espero que as próximas sejam iguais, ou de preferência melhores do que a de hoje, né? Então todos nós estamos de parabéns. Muito obrigado. Estamos encerrando, então, essa primeira sessão anatomoclínica, Hospital Santa Casa de Misericórdia de Vitória, EMESCAM, do dia 26 de março de 2018. Lembrando a todos que no mês que vem, mês de abril, teremos uma nova sessão e contamos com a presença de todos e da mesma forma será transmitida através do Facebook ao vivo e filmada para disponibilizar depois no canal do YouTube da EMESCAM. Uma boa noite a todos e agradecemos a presença de vocês.